Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Guedon, sou professor de conhecimentos pedagógicos aqui do Carreiras Tenente e espero que vocês tenham feito uma excelente prova. A prova desse ano, particularmente, foi um pouco mais simples do que nos anos anteriores. Foi uma sorte no sentido da VUNESP ter revertido um pouco o quadro de aprofundamento que se deu nos últimos anos. Nesse ano foi uma prova mais dos argumentos centrais dos autores, o que nos dá mais tranquilidade em relação ao conteúdo que a gente trabalhou nos momentos de aula. Claro que uma questão ou outra há um foco um pouco diferente, um foco já próximo daquilo que a gente vinha comentando da VUNESP, pedir um autor que está dentro do texto daquele autor, uma reflexão que não seria a reflexão central do texto. Mas vamos lá, vamos trabalhar com todas as questões. Trago a questão que foi enviada de uma prova de um aluno nosso, então claro que está sem o nome do aluno aqui, e vocês vão ver que está um pouquinho estranho, porque de fato foi um print ali que a gente conseguiu tirar da prova do aluno, considerando que a gente está fazendo essa correção aqui a quente depois do término dessas provas. Vamos lá, vamos trabalhar com os nossos textos aqui do edital. Vamos para a página seguinte. Vamos lá. Então começamos aqui a nossa correção. Vamos lá. Primeira pergunta é sobre a obra da Carlota Boto, que a gente discute o tempo inteiro a obra da Carlota Boto. Vamos lá. De acordo com Boto, 2014, a liturgia da escola moderna é composta de uma variedade de elementos, como as crianças em fila, organização do espaço, em classes seriadas, os horários específicos para as diferentes matérias e disciplinas do currículo e as interações do professor e dos alunos no espaço da sala de aula. Vocês estão vendo que esse é o argumento central da autora, não tem nada aqui que seja tão distante do argumento central. Essa escola moderna, de acordo com a autora, lida com dois tipos de saberes. O saber explícito das matérias, e esse aí, saber explícito é, então, o português, a matemática, a história, a geografia, e um outro conhecimento, o aprendizado de quê? É o aprendizado de formas de comportamento? Sim, é aqui, letra A. É a B, temas transversais? Não, não está trabalhando com isso no texto. O texto está trabalhando como a escola molda comportamentos. Como essa escola ela vai criando certos padrões, certas regras, certas práticas para formar esse indivíduo. Lembra que sempre quando a gente trabalhou com esse texto, a gente trabalhou esse texto pensando que ele está dentro de uma perspectiva maior de se trabalhar em um aspecto mais sociológico, de pensar as estruturas sociais que vão condicionando, que vão moldando o comportamento dos indivíduos. Então a resposta é a letra A. Autonomia? Não, de modo nenhum. Esses comportamentos, inclusive, visam a não autonomia, né? Colocar em fila, tudo isso é um respeito a uma ordem pré-estabelecida. Uso de tecnologias da comunicação? Não, não está trabalhando de modo nenhum. No texto da Carlota Boto nem tem isso presente. E multiculturalismo também não. A resposta é a letra A. Vocês vão ver aqui que na página seguinte eu trago para vocês o trecho exato do texto em que isso está presente. A escola moderna lida com dois saberes, um aprendizado explícito da matéria de conhecimento, mas também há o aprendizado de formas de comportamento. Nomeia os seus universos de aprendizagem ativa e passiva. O que está dizendo é exatamente o que eu acabei de falar. Essa escola com outro papel. Os conhecimentos específicos são fundamentais, mas essa escola ela tem um papel social. Esse papel social é construir essa identidade, esses valores que vêm pela prática. Vamos lá. Vamos para o seguinte, questão número 22. Barbosa, 2007, debate a relação das famílias com a escola e com a escolarização, levantando as dimensões culturais que envolvem esse contato. A partir das contribuições de Lair, a autora destaca aqui nos meios populares. Então aqui é uma questão daquelas que eu mencionei anteriormente, que é uma questão que pede um texto dentro de um texto, uma reflexão dentro de um texto. A resposta aqui é a letra E. É uma pergunta difícil, porque a gente não vai ter aqui o argumento específico do texto. Vai ter um argumento específico de um texto que está dentro do texto. Mas vamos ver aqui se tem algum sentido isso, olhando as opções. Letra A. O fracasso escolar resulta da gradual equiparação dos papéis entre escola e a família e de suas culturas. Será que é isso? Não, no texto está trabalhando o contrário. Está dizendo, inclusive, que a escola ela se coloca como a única legítima e todos os outros saberes, práticas, comportamentos são colocados como ilegítimos. E que a escola ela tem que estar mais aberta para essa troca. Então não tem nada a ver com a letra A. Letra B.
A escola tende a não ter sua legitimidade reconhecida. Não, claro que não. A escola é esse ambiente de legitimidade. É ali que se forma esse ambiente de legitimidade. Então a B também está furada. A C. A presença constante da família na escola é uma condição indispensável para o sucesso escolar das crianças. Calma aí, vou deixar essa aqui. D. As crianças compõem uma categoria geral, o que significa que enfrentam as mesmas dificuldades na escola. Claro que não. Inclusive, isso é um dos argumentos lá no texto, no sentido de que, não, embora sejam crianças, são crianças com processos culturais, com aprendizados, com vivências completamente diferentes, e a gente não pode tratá-los de igual maneira. E a letra E. A omissão parental é mais um mito que de realidade, pois a invisibilidade dos pais no contato com a escola nem sempre significa negligência. Olha como é que a C e a E têm a ver. Só que uma está dizendo o sucesso escolar só se consegue com essa presença constante na escola, e a letra E está dizendo que nem sempre isso acontece. Pode ser que os pais não estejam tão ativos na realidade escolar, mas que eles consigam ter uma interferência, uma influência positiva em outras arenas da vida da criança. E a resposta certa é a letra E. Lair vai trabalhar com essa ideia de que não necessariamente, trago aqui para vocês, não necessariamente essa invisibilidade na escola significa negligência. Pode ser que os pais sejam envolvidos em outras atividades, em outros aspectos formativos dessa criança para além da escola. A escola sendo uma dessas instâncias. E essa não interação ou essa não frequência tão desejada por muitos professores, ela seja só uma variável dentro desse processo complexo que é a formação de um indivíduo. Leio para vocês aqui. O autor também afirma que a homogeneidade do grupo familiar é sempre pressuposta, mas nunca demonstrada. Afinal, cada casal traz consigo no mínimo 2 tradições e as crianças logo aprendem a compreender essas discrepâncias. Na sequência, Bernard Lair mostra que a invisibilidade dos pais no contato com a escola nem sempre significa negligência e que a omissão parental é muito mais um mito. Então aqui, quem respondeu no senso comum, talvez tenha marcado a resposta anterior, mas não é, né? A resposta aqui é a letra E. Vamos para 23, e eu já peço desculpa para vocês da qualidade da imagem, mas é a imagem que me foi passada e é com ela que a gente vai trabalhar. Vamos lá. A partir do século XIX, de acordo com Alcântara, institucionaliza-se no mundo ocidental o modelo de escola que chega até nós. Nesse modelo, há uma definição de tempo para tudo. Tempo para aprender, tempo em que se pode conversar, tempo de ir ao banheiro, tempo de recreio, tempo de brincar. De acordo com Yara Alcântara, 2022, esse modelo se refere a construtivista? Não, de modo nenhum. O Yara Alcântara não está trabalhando com isso. Sobretudo que século XIX, nossa, século XIX é uma escola muito tradicional, então não é construtivista. B, graduada. De fato, é esse o conceito trabalhado por Yara Alcântara para trabalhar essa visão mais etapista, mais gradual desse processo escolar. Então a resposta aqui é a letra B. Escola nova não tem nada a ver com isso. Escola nova é muito mais uma tendência do que um modelo. Aqui, estruturada, poderia confundir, mas o conceito trabalhado no texto é graduada. E neopositivista também não tem isso presente no texto. Ficamos aqui com a letra B. Mas eu mostro aqui para vocês onde isso está posto. Vamos lá. Nos últimos 4 linhas ali. Ó. No modelo de escola graduada, cada minuto que o aluno passa no interior da escola é planejado. Há uma definição de tempo para tudo. Tempo para aprender, tempo em que se pode conversar, tempo de ir ao banheiro. Aí é exatamente o mesmo comando da questão que se colocou anteriormente. Então tem uma infância que é construída por essa escola dentro desse modelo mais segmentado, nesse modelo orientado à formação dos indivíduos num aspecto já bem formado, bem em caixinhas. Vamos lá para a próxima. Vamos para 24. A gestão democrática da escola é hoje compreendida como um caminho para a melhoria da qualidade do ensino. Associada à gestão democrática, o projeto político-pedagógico contempla em suas reflexões a questão da educação de qualidade, que é entendida por Veiga em 2 dimensões indissociáveis. Recursos humanos e recursos materiais, tem isso presente no texto da Veiga? Conteúdo ou currículo? Atitudes ou valores? Formal ou técnica, social e política? D, ensino e aprendizagem, e investimento pedagógico, investimento financeiro. Deixa eu mostrar para vocês o trecho exato em que isso está presente no texto, que é formal ou técnica e política. A resposta é a letra C. Ele vai dizer que a parte técnica é aquilo que a gente está mais acostumado ali no sentido de ser do método, da técnica mesmo, dos procedimentos que são necessários a qualquer prática pedagógica.
E a qualidade política já é diferente, que é no sentido dos valores, dos conteúdos que vão ser trabalhados ali, muito ligados à ideia de participação do aluno e do aspecto mais formativo, do aspecto mais humanitário dessa formação. Então a qualidade tem que estar envolvendo esses dois conceitos. O primeiro é como ensinar e o segundo é basicamente de que maneira, do que ensinar. Esse da qualidade aqui mais voltada para essa condição política de participação social. Então a resposta aqui é a letra C. De novo, é um dos argumentos centrais do texto, então isso não nos surpreende. Vamos lá, 25. No século XXI, as tecnologias de informação e comunicação têm impactado o currículo e a cultura escolar. De acordo com Kuhn e Monerel, 2010, uma característica da sociedade de informação relevante para a educação é, vamos lá, a existência e o uso de critérios para selecionar e confirmar a veracidade das informações. Será que a gente tem esses critérios nessa sociedade de informação ou cada um tem o seu e é isso que está gerando muitas dificuldades para essa sociedade? B. Diversificação e heterogeneização cultural, que reduz a difusão e o poder dos grupos dominantes nas expressões culturais, favorecendo desse modo o multiculturalismo. Isso pode ser um dos aspectos. De fato, a gente tem uma maior diversidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não está passando por um processo de grande homogeneização, de que todos usam as mesmas redes sociais, ouvem as mesmas músicas. Não há um processo também aqui de homogeneização? C. Previsibilidade das atividades das relações entre indivíduos, que simplifica as relações humanas. Simplifica as relações humanas. Elas são cada vez mais complexas, sobretudo a partir desse universo do Big Data. A gente gera cada vez mais informação, a gente gera cada vez mais conhecimento um sobre o outro, então é um mundo mais complexo. D. A transformação das coordenadas espaciais e temporais, que eliminam o tempo e o espaço como elementos condicionantes da comunicação. Perfeito. Eu estou aqui agora, na minha casa, falando com vocês, na casa de vocês. Essa distância, esse tempo foram eliminados na nossa comunicação. Não preciso mais marcar um momento para estar junto com vocês numa sala de aula fixa, marcada. Não há mais essa necessidade. Agora a gente consegue construir dessa outra maneira. Então aqui a resposta é a letra D. De fato é isso. E a letra E. O acesso à multiplicidade e heterogeneidade das fontes de informação, que tem contribuído para o aumento da atenção e da profundidade da aprendizagem. Será que é a profundidade da aprendizagem? Mesmo hoje a gente tem cada vez mais informação, mas cada vez menos profunda, né? Vamos lá. Questão 26. Então, 25 é a letra D de dado. 26. Ana é professora de biologia. Depois de participar de um encontro de formação continuada sobre alfabetização científica e currículo de ciências, ela incorporou outros critérios para definir se seus alunos poderiam ser considerados alfabetizados cientificamente. Fundamentando-se nas habilidades apresentadas por Cicerão e Carvalho, Ana definiu corretamente que os alunos alfabetizados cientificamente eram aqueles que, letra A, conheciam as fontes válidas de informação científica e tecnológica e recorriam a elas quando diante de situações de tomada de decisão. Sim, letra A, resposta certa. Mas vamos ver as outras. B. Compreendiam que a relação entre ciência e sociedade deve ser de neutralidade, sem que uma interfira na outra. Neutralidade? Será que é isso? Claro que não. Não há essa neutralidade. C. Reconhecem o valor das ciências e sua utilidade ilimitada. Não. A todo tempo, o que o texto trabalha é que a ciência é produzida por seres humanos e tem as suas limitações. Então, esse valor ilimitado não existe. D. Saibam os principais conceitos, hipóteses e teorias científicas, ainda que não fossem capazes de aplicá-los. Não. Para ser alfabetizado cientificamente, ele precisa aplicar isso. Entendiam que o saber científico é estável, definitivo. Não, claro que não. O conhecimento científico é ao contrário. Ele não é estável, ele não é definitivo. Então a resposta certa é a letra A. Trago aqui para vocês o trecho em que isso aparece no nosso texto. Fourré, que é o texto central que é trabalhado por Cicerón e Carvalho, trabalha com essa proposição, que é preciso que conheça, para reconhecer o indivíduo alfabetizado cientificamente, é preciso que ele conheça as fontes válidas de informação científica e tecnológica e recorra a elas quando diante de situações de tomada de decisão. Vamos lá, para a próxima. Vamos para a questão 27. Tardif, ao refletir sobre os saberes docentes e a formação profissional,
identifica problemas epistemológicos do modelo universitário de formação. Para o autor, o primeiro deles é a sua idealização segundo uma lógica. Resposta está certa aqui, viu, gente? É disciplinar. Esse é um dos argumentos do Tardif. Ele vai dizer, vou trazer aqui para você exatamente o trecho, mas ele vai dizer que quando a gente coloca tudo numa caixinha, da matemática, da ciência, a gente perde a potencialidade no processo de ensino e aprendizagem. Vamos lá. Está dizendo aqui, por exemplo, que a lógica disciplinar, que é essa lógica, comporta duas limitações maiores. A primeira delas, ela é monodisciplinar, ela fragmenta, ela especializa, não consegue criar uma relação entre elas e consegue colocar como se fossem autônomos o processo de construção de conhecimento de uma disciplina e de outro. E o outro é que ela vai legitimar um conhecimento sendo de um campo a partir de uma área de conhecimento e não por uma questão de ação. Esse é o argumento do autor. Então, por exemplo, é muito ligado àquilo que a gente discutiu já em outros textos que trabalham, por exemplo, isso aqui era um tipo de conhecimento do César Kuhl, por exemplo, que ele vai dizer que o nosso fazer ou o nosso aprender está muito mais associado ao conteúdo do que especificamente ao campo de conhecimento. Então, se a gente for aprender um conceito, de fato, se eu vou aprender isso na matemática, na história, na ciência, é o mesmo processo mental que eu vou fazer. Basicamente isso é o argumento. Vou ler aqui com vocês. A lógica disciplinar é regida por questões de conhecimento, não por questões de ação. Em uma disciplina, aprender é conhecer. Mas em uma prática, aprender é fazer e conhecer fazendo. Nota como isso está associado à obra de César Kuhl. Como se o que é importante, na verdade, é o tipo de conhecimento que eu quero ter. Se é um conhecimento, nas palavras aqui do César Kuhl, e não aqui no do Tardif. Mas na palavra de César Kuhl seria, por exemplo, é procedimental? Então é um tipo de exercício que eu vou fazer. Ele é conceitual? Então é um tipo de exercício que eu farei. Então aqui é muito parecido o argumento. O argumento de que essa lógica disciplinar interfere negativamente nesse processo de aprendizagem. Vamos lá. 16. Leia o excerto extraído da resolução CNE-SEB número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, artigo 47, parágrafo 4. Vamos lá. Avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de caráter formativo. Caráter formativo. Qual que tem aqui? Só a letra B. Só a letra B tem isso. Predominando sobre o quantitativo e classificatório. É essa perspectiva de legislação que a gente tem, a gente já falou isso 1 milhão de vezes. Essa aqui não podia errar de jeito nenhum, que é muito daquilo que a gente já trabalhou, que é esse aspecto formativo da avaliação da nossa legislação, sobre o privilégio qualitativo sobre o quantitativo. Nossa avaliação tende a ser, em via de regra, realidade, chão das escolas, como a gente vê, muito mais quantitativa do que qualitativa. Mas a nossa legislação ela vai sobrepor a qualitativa à quantitativa. Resposta aqui é a letra B, tá certinho aqui na prova. Mostro aqui para vocês exatamente o parágrafo 4º que está trabalhando com isso. Avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório. Então, resposta é aquela lá. Vamos lá. Vamos para a 29, nossa penúltima questão. Peço desculpa de novo, porque aqui é um print em cima de uma foto. De acordo com o documento Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é correto afirmar que... Vamos ler uma por uma, vocês vão ver que não faz muito sentido e que a resposta acaba sendo clara. Vamos lá. Os alunos com transtornos funcionais, com síndrome de espectro autista, devem ser atendidos no contraturno escolar. Será que é isso mesmo? Ou a perspectiva inclusiva trabalha com eles integrados nesse processo de escolarização? B. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento, como transtornos de atenção e hiperatividade, não são público-alvo do atendimento educacional especializado. Será? Não, tá errado também. São também. C. A educação especial organizada de forma a educação paralela. Ali, imagino que seja paralela. Paralela à educação comum apresenta vantagens. Paralela ou integrada? Qual que é a ideia aqui? D. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado são substitutivas. São substitutivas? Não. No texto está dizendo, inclusive, o contrário. Elas não são substitutivas. E a letra E. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, imagino eu, que eliminem as barreiras para a participação dos alunos. Exatamente essa a ideia. A ideia de que a inclusão vai fazer um esforço para que essas barreiras sejam retiradas do desenvolvimento educacional. Então ali, está exatamente esse trecho expresso no nosso documento. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos, acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Vamos para a última questão. Vamos lá. Nossa última questão. De acordo com Silva, os debates educacionais contemporâneos caracterizam com frequência um cenário de crise da instituição escolar. Crise da instituição escolar, nesse texto, é Hannah Arendt. Ela vai trabalhar, inclusive, com as 3 principais razões para isso. Para lidar com a crise no século XX, movimentos de renovação pedagógica defenderam um conjunto de alterações na escola como a centralidade das crianças na cena pedagógica. O autor cita Hannah Arendt, para quem a ideia de centralidade das crianças na relação pedagógica resulta na perda da autoridade docente. A resposta aqui é a letra C, que foi marcada aqui pelo aluno ou pela aluna e depois foi retirada. Porque qual é a ideia de Hannah Arendt? Hannah Arendt vai trabalhar com a ideia de que a ideia de uma educação centrada nos alunos fez com que a gente tivesse uma perda de potencial de interferência positiva na formação dessas crianças. É como se as crianças fossem colocadas elas por elas mesmas e como elas ficassem um pouco perdidas nesse processo de aprendizagem. Para Hannah Arendt, que é uma autora razoavelmente conservadora, ela vai propor que o papel da escolarização não é esse. É um papel em que os novos vão sendo incluídos em práticas já correntes. Então, o papel das gerações mais antigas sobre as novas é fundamental. E é por isso que essa autoridade acaba sendo importante. É isso, pessoal. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham caminhado bem nessa prova. De fato, eu acredito que foi um nível abaixo das provas anteriores, o que é ótimo, da nossa perspectiva de vocês que estudaram, que se engajaram. Então, fico aqui na torcida de vocês para excelentes resultados e eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.